Obrigado pelos teus apóstolos, teus profetas, que foram enviados ao longo da história, para que tivéssemos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por todas as cartas escritas, onde os apóstolos explicaram as doutrinas de Cristo. Que nós agora, Senhor, que vivemos séculos depois, venhamos crer na mesma mensagem que os apóstolos e os profetas nos transmitiram e que nós temos registrados na Bíblia. Que nós não venhamos nos afastar do ensino de Jesus, mas que venhamos estar firmados nele. Abre os nossos corações para estarmos firmados no ensino de Cristo. No nome dele, oramos. Amém. Graças a Deus, nós vamos continuar Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Onde nós vamos falar sobre guerra espiritual. Vamos falar sobre guerra espiritual que nós começamos a falar há algumas semanas e nós estamos analisando o texto de Efésios 6, versos 10 a 20. Efésios 6, versos 10 a 20. O título de nossa mensagem hoje é Perseverando em Oração. Perseverando em oração, nós temos pregado sobre Efésios 6, dos versos 10 a 20, verso por verso. Hoje nós vamos continuar da onde a gente parou, mas a gente vai ler tudo para pegar o contexto. Ok? Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, e para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Então aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, um dos apóstolos que escreveu o Novo Testamento, ele fala de uma guerra que não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual. Ou seja, tem um sentido que nós cristãos devemos ser brigões. Tem um sentido que nós cristãos devemos ser brigão. Como assim? Eu vou chegar no trabalho todo dia discutindo com alguém, brigando com alguém? Paulo diz no verso 12, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, a sua briga não deve ser uma guerra contra as pessoas. Então, desiste de ser aquela pessoa brigona, está sempre arrumando confusão com as pessoas. Mas tem alguém que você tem que guerrear. Você tem que guerrear contra os espíritos maus, o espírito maligno, o espírito das trevas. Então, se você tem a briga contra alguém, procure a paz, procure fazer paz com essas pessoas. Mas contra o maligno, contra os demônios, você nunca tem que fazer paz. Com isso, você sempre tem que estar em guerra. Então, aqui ele fala de uma guerra espiritual, e essa guerra espiritual, ela acontece no contexto da oração. No contexto da oração. Então, nós vamos continuar falando sobre essa oração no verso 18. Até semana passada, nós focamos na parte no Espírito. O que é orar no Espírito Santo? O que quer dizer que na oração tem que inclui o Espírito Santo? Nós falamos sobre isso na semana passada.
Mas ele acrescenta, e vigiando nisto com toda a perseverança. Nós vamos focar nessa parte aí hoje, perseverança, ok? Primeiro deixa eu falar algo sobre oração. Oração deve acontecer em 4 contextos diferentes com regularidade. Então tem 4 contextos principais, não quer dizer que não tem outros, principais que a oração ocorre. Contexto número 1 é você sozinho. Então você ora sozinho, não precisa ter mais ninguém. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar orando. E deixa eu te falar uma coisa aqui, que muita gente nunca percebe. Orar não precisa ser somente de uma maneira, não precisa nem ser de olho fechado. Você não precisa nem estar de olho fechado, você pode estar dirigindo, estou dirigindo, você não vai fechar o olho para dirigir, né? Mas você está conversando com Deus. Você pode conversar com Deus em qualquer situação. Agora eu vou te falar uma coisa que muita gente nunca percebeu. Não existe nenhuma parte da Bíblia em que é dito que no momento de orar tem que fechar o olho. Você é obrigado a fechar o olho quando você for orar. Isso não existe na Bíblia. Você fecha o olho, faz parte de uma concentração, né? Então você vai se concentrar. É bom você fechar o olho no sentido de você se desligar das coisas, né? Se desligar das coisas. Então você fecha o olho, você entra no seu quarto, entra num lugar que não tem bagunça, que não tem barulheira, aí você vai orar. Mas não estou dizendo que não é obrigatório, que sempre vai ser assim, porque às vezes você pode estar fazendo algo, você falou algo com Deus ali. Aí você fala, não valeu porque não estava de olho fechado. Então a Bíblia fala de orações em várias circunstâncias, pode ser de olho aberto, porque naquela circunstância estava de olho aberto. Então, qual é a essência da oração? A oração é conversar com Deus. E eu espero que você esteja orando agora. Eu espero que você esteja orando agora, em que sentido? Você está ouvindo a palavra aqui e você pode estar conversando com Deus aí na sua mente. Ó, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Você pode conversar com Deus enquanto você ouve. Ó, não entendi aquilo ali. Me explica, Deus. Você vai falando com Deus para você receber a explicação. Então, oração é assim. Então, primeira circunstância, sozinho. Tem várias circunstâncias que você pode orar sozinho. Existe oração na igreja. Existe oração na igreja, tá? O culto da igreja, quando você ora na sua casa, você pode orar em situações, às vezes, informais. Mas o culto da igreja tem o que nós chamamos de liturgia. O que é liturgia? Liturgia é a ordem de culto. Então, o culto da igreja é algo mais formal. Paulo ensina isso, a gente está lendo 1 Coríntios 14, 1 Coríntios. Se você ler a partir do capítulo 11, que a gente começou a ler o capítulo 11 agora, Paulo vai dar várias regras de como tinha que ser o culto. Então ele vai dizer assim, no culto não pode ser todo mundo orando ao mesmo tempo. Ele vai dizer, no culto não pode ser todo mundo orando ao mesmo tempo. Aí você falou assim, não entendi. Porque eu estava no meu banquinho aqui orando enquanto o pastor está orando. Não. Quando Paulo fala que não pode ser todo mundo orando ao mesmo tempo, essa palavra orar, está se referindo a quem está orando na frente da igreja, audível, lá em 1 Coríntios 14. Então, imagina o seguinte, talvez vocês já tenham visto isso em alguma igreja, mas imagina que eu começo a orar aqui, aí você começa a orar gritando em cima de mim, todo mundo falando alto junto, e ninguém ouve mais ninguém. Não. Ele fala que cada um tem que falar de uma vez. Então, uma pessoa ora de cada vez, as outras vão orando dentro da sua mente, acompanhando aquela oração, prestando atenção e acompanhando. Agora, todo mundo orando ao mesmo tempo, Paulo, o apóstolo, proíbe, porque aí ninguém vai ouvir ninguém, e às vezes isso acontece em alguns lugares, né? Todo mundo gritando, ao mesmo tempo, junto, e você não sabe o que está acontecendo, né? E tem outra, então é uma regra que ele dá sobre oração. A gente vai ler esse capítulo aí nas próximas semanas, que a gente vai lendo capítulo por capítulo. Tem outras regras de culto que, por exemplo, quer ver outra coisa? No culto não deve ser qualquer um que vai vir orar. Aqui, orar no sentido de vir aqui na frente orar em todo mundo. Por quê? Porque Paulo explica que quando alguém ora audivelmente, como eu faço aqui, a igreja precisa acompanhar aquela oração e dizer amém, se concorda. O que é amém? Amém se concorda ou se não concorda. Não tem que ficar dizendo amém para tudo. Alguém fala alguma besteira, amém. Não, amém. O
quer dizer que você está concordando com aquilo que está sendo dito. Então, se a oração pública, falando de quem ora publicamente na igreja, precisa todo mundo acompanhar, então tem que ser uma oração correta. Então, quem vai orar precisa ser preparado para fazer esse tipo de oração. Porque às vezes alguém despreparado fala assim, fulano, ora aí. Será que esse fulano que eu chamei do nada aqui, ele não vai falar alguma besteira? Então, na Bíblia, você vai ver quem ora em público são pessoas preparadas para orar em público. Você viu em 1 Coríntios 11, a oração em público ali de uma profetisa. Então, profetisas, profetas, apóstolos, pastores, pessoas qualificadas, pessoas que estão tendo algum tipo de preparo para fazer aquela oração. Senão, as orações não vão ser completas. Então, orações sozinho, tem a sua oração sozinho, tem a oração da igreja, que quem for os líderes que estiverem aqui vão orar. Tem a oração em família. Tem a oração em família, você ora com a sua família. Vamos orar aqui, marido, vamos orar esposa, vamos orar com meus filhos, vou fazer uma oração aqui. Então, oração em família, terceira circunstância. Oração com seus amigos. Alguém, ou não precisa ser amigo, mas outra pessoa que não é da sua família, mas que você ora para poder, aquela pessoa está passando alguma coisa, vamos orar. Vamos orar juntos, vamos orar pelo seu problema. Então, são 4 circunstâncias, situações em que a gente pode orar. O que eu falei? Sozinho, na igreja, com a sua família, com seus amigos. Procure praticar esses 4. E nos 4 tipos de oração, eu quero lembrar que você está em guerra. Você está numa guerra espiritual. Tomara que nessa guerra você esteja do lado do bem. Do lado do bem. E aí, nessas 4 orações aí, Paulo fala sobre, quer dizer, nesses 4 tipos de oração, seja qual for a circunstância, vai se aplicar o que Paulo diz no verso 18. Com toda perseverança. O que é perseverança? O que é perseverança? Perseverança quer dizer que você não vai desistir rápido. Você não vai desistir rápido. Então, a perseverança quer dizer que você não vai ser assim, orei por isso daqui uma vez. Orei por isso daqui hoje. Deu certo. Ainda não resolvi o problema. Então eu vou desistir, porque não vou conseguir mesmo. Então, isso é falta de perseverança. Então, perseverança você vai pedir várias vezes. Você vai continuamente colocar aquilo diante de Deus. Jesus, ele ensina sobre essa perseverança em várias ocasiões. Nós já vamos ver alguns textos bíblicos que falam da importância da perseverança na oração, mas eu quero que você faça assim agora, antes de a gente começar a ver. Faça-se a seguinte pergunta no seu coração. Você se considera uma pessoa perseverante? E aqui eu não estou perguntando só na oração, na forma geral na vida. Você é uma pessoa perseverante ou você é uma pessoa que desiste rápido, que desanima rápido? O que é o contrário da perseverança? Para você entender bem o que é o contrário da perseverança. Abra em Tiago capítulo 1. Tem uma passagem bem interessante. Olha só o versos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que eu tenho que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Agora presta atenção no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando,
Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá ao Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então aí, a ideia da onda no mar, pensa na onda do mar, como é que ela vai e vem, não é algo fixo, não é algo firme. Se você vai numa praia, tem uma hora que a água está vindo até esse ponto aqui. Daqui a pouco ela mudou. A água só vai até aqui. Então a água do mar é algo que não tem firmeza, é isso que ele está falando. Que essa pessoa aí, ela é como a onda do mar de um lado para o outro pelo vento. E olha só o que diz no verso 8. O homem de ânimo dobre. Ânimo dobre. Guardem bastante isso. O que é ânimo dobre? Quer dizer que você é uma pessoa que nunca sabe exatamente o que você quer. Uma hora você está animado com isso, daqui a pouco tu desistiu, tu está em outra coisa. É inconstante, verso 8, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe aquela pessoa que hoje ela está super animada para fazer isso daqui. Amanhã ela já está desanimando, já está jogando o balde de água fria em cima. Hoje ela está dizendo que vai servir a Jesus, amanhã já não quer mais saber de Jesus. Tu nunca sabe qual é dessa pessoa, é igual onda do mar. Vai e volta, é inconstante. Então, é exatamente isso, pode voltar para Efésios 6, é exatamente isso que Paulo está dizendo que você não pode ter quando você orar. Porque essa falta de perseverança é a marca de que essa fé não é uma fé legítima, é uma onda do mar. Do verso 18. Então, quando ele diz que você deve orar com perseverança, quer dizer que você, para pedir algo para Deus, você deve ter certeza daquilo, que é o que você precisa. Você tem que ter certeza que você precisa daquilo. E se você tem certeza que você precisa daquilo e que Deus vai te abençoar, você tem fé, você vai perseverar naquilo, você não vai ser inconstante. Eu fico pensando em Deus olhando para algumas orações que as pessoas fazem. Uma hora está pedindo isso, aí no dia seguinte está pedindo o contrário. Tem gente que é assim. E toda hora é uma coisa diferente. Toda hora é uma coisa diferente. Então pense que a perseverança, ela vai provar se a nossa fé é autêntica ou não. Porque aquilo que é autêntico vai permanecer assim. Aquilo que não é muito certo vai toda hora mudar. Inclusive, é uma das marcas das heresias e de religiões confusas. É uma marca da confusão de nosso século. Você vai perguntar para as pessoas do nosso século, o que é casamento? O que é isso? O que é o certo? O que é errado? Toda hora te dão uma resposta diferente. Eu acho que casamento, antigamente, todo casamento entre homem e mulher. Depois não é mais entre homem e mulher. Pode ter casamento do mesmo sexo. Toda hora uma mudança, uma coisa diferente, porque não tem firmeza na fé. Então a ideia da perseverança é isso. E aí eu quero que você se pergunte a seguinte coisa na sua mente. Vocês já se perguntaram por que não poderia ser assim? Eu faço um pedido a Deus e eu sou atendido imediatamente. Talvez vocês gostariam que fosse assim. Então, só estalar o dedo já foi atendido. Por que não é assim? Tem dois motivos que vai mostrar por que tem que ser com perseverança. Primeiro, eu já indiquei aqui, que é para provar a sua fé. Que é para provar a sua fé. Então, por exemplo, se vocês voltarem lá no livro de Gênesis, quer ver? Abra o livro de Gênesis. Nós vamos ler sobre
é Isaac, é Gênesis capítulo 25. Nós não vamos ler toda a história aí, mas nós vamos ler Gênesis 25, verso 21. Na verdade, nós vamos ler 19 ao 21, para vocês verem o contexto de algo. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Então, Isaque se casou com 40 anos. Então, se você está se achando, eu estou muito velho para casar, 40 anos se casando. Agora, e quando ele se casou, a mulher dele era estéril, ela não conseguia engravidar. Olha só o verso 21. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vamos ler o verso 21, todo mundo junto? E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Tem a palavra aí que vocês têm que prestar atenção. Que ele orou insistentemente. Tá vendo a palavra insistentemente? Então não foi tipo assim, ó. Bom, tô vendo que minha mulher não está engravidando, então vou orar aqui. Bom, orei uma vez. Engravidou agora? Não. Então vou desistir. Aí começa a reclamar com Deus, começa a murmurar. Tem um monte de gente hoje que seria assim. Não atendeu a primeira vez, não atendeu a segunda, desiste. Chuta o pau da barraca, começa a reclamar. E alguns até pensam em se abandonar a Deus. Porque não foi do jeitinho que eu queria. Então, essa palavra aí, insistentemente. Olha que Isaque era o filho da promessa. E ele era filho de Abraão. Um importantíssimo personagem bíblico. Mas ele teve que perseverar nesta oração até ele ter. E aí nasceu gêmeos, né? Aí Deus mandou logo 2. Nasceu gêmeos. Então, a primeira razão para Deus não te dar o que você pede imediatamente é porque Ele quer que você persevere. E essa perseverança é importante porque nós mostramos a nossa fé e vocês têm que entender que a ideia de mostrar a nossa fé ou fortalecer na fé quer dizer que você mesmo vai ser preparado para receber aquilo. Isso é um ponto importante. Então, muitas vezes, na hora que você pede pela primeira vez, você pede, mas você ainda não está pronto para receber aquilo. Ou você nem entende o peso daquilo que você está pedindo. Não entende a importância. E no meio daquela perseverança, aquilo vai se mostrando mais e mais importante para você. Eu sei que eu fui parecido com o Isaac aqui, que eu orei muitos anos para... Eu e minha esposa, oramos muitos anos para minha esposa engravidar. Inclusive, a gente colocou o nome dela de Rebeca. Não foi do dia para a noite. A gente, não só nós, né? Eu sei que os irmãos aqui da igreja, muita gente orou por nós. Mas eu quero dizer que nessa espera que a gente teve, eu refleti muito sobre essa questão de filho, sobre essa questão de gravidez. E nessa espera, nessa perseverança, a gente vai aprendendo muita coisa sobre aquilo que a gente pede, inclusive a dar mais valor para aquilo que a gente tem. Tem pessoas por aí que nem estão planejando, engravida, e muitas vezes não dá tanto valor para o filho que tem. Então, meus irmãos, na perseverança, coloque da seguinte forma: na perseverança, nós provamos que nós realmente damos importância para aquilo que nós estamos pedindo. Então, encare dessa forma. Mostre, de alguma forma, mostre que aquilo é muito importante para você. A ponto de você lembrar-se daquilo todos os dias. Você está lembrando todo dia.
e você está olhando por aquilo todos os dias. Isso você está provando que aquilo é importante e que você deve receber. Agora, se tudo viesse de mão beijada, por assim dizer, talvez o ser humano valorizaria poucas coisas do que ele recebe. Então, esse é o primeiro ponto. E a gente pode pensar nesse ponto nas relações humanas também, se você parar para pensar. Nas relações humanas, às vezes alguém te pede algo, né? Ou tem o homem que está querendo conquistar a moça. E talvez ela não diz sim no primeiro dia, porque ela quer ver se ele vai se esforçar. Se ele vai demonstrar esforço, ele vai valorizar aquilo. A gente faz isso muitas vezes nas relações humanas. Às vezes a gente não diz, não só romance, né, mas outras coisas. Às vezes a gente tem que dar uma pausa para ver se vai haver um esforço daquela pessoa para mostrar que ela valoriza aquilo. Então, muitas vezes Deus quer que a gente mostre, demonstre com frutos que aquilo é importante, que aquilo tem valor. Persevere em oração. Mas tem um segundo motivo, que a gente já tocou por alto, mas nós vamos nos aprofundar agora. Vocês viram? Abram em Daniel, o livro de Daniel. Daniel é um dos chamados 4 profetas maiores. Não quer dizer que ele era mais alto, mas que ele era um dos 4 mais importantes profetas de Israel. Os 4 mais importantes profetas de Israel eram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nós vamos para Daniel capítulo 10. Antes da gente ler, eu vou fazer um comentário aqui. Daniel era um profeta, e se você estudar o livro dele, ele profetiza, inclusive, a época que Jesus ia nascer. Então, quem vivesse antes de Jesus, com base no livro do profeta Daniel, sabia a época que Jesus ia nascer. Então, você lê o Novo Testamento, quando Jesus nasce, você vê um monte de gente falando assim, nós estávamos esperando o Cristo. Nós estávamos esperando o Cristo. Eles sabiam a cidade, eles sabiam a época. Você se pergunta, como é que eles sabiam que Jesus ia vir naquela época? Pelo profeta Daniel. E vocês viram lá em Efésios 6 que a oração é uma guerra, e a linguagem que Paulo usa para explicar as forças demoníacas e também as forças do reino dos céus é uma linguagem militar. Quando ele fala de potestades, quando ele usa essa linguagem, é uma linguagem de que existe um reino organizado. Um reino organizado dos dois lados. E da onde que Paulo tirou isso? Um dos lugares que Paulo aprendeu isso é no livro de Daniel. Nós vamos ler uma passagem agora. Tem outras passagens do Velho Testamento, mas vamos ler essa. Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Então, para aí. No terceiro ano do rei de Ciro, rei da Pérsia, o que era a Pérsia? A Pérsia era um reino, o reino dos persas. Era um grande império que existia na época, e Ciro foi o primeiro imperador desse império. E durante o reino de Ciro, Daniel recebeu de Deus uma profecia. Agora, olha só o verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Ele estava bem abatido por 3 semanas, 21 dias. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas.
E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berílio, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Então aí Daniel, ele teve a visão de um anjo. Isso é uma visão de um anjo. Então, quando ele cita aí pedras ou material precioso, ele está se referindo à luz, à aparência desse anjo. Verso 7. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Então, diante daquele anjo, ele começou a se sentir fraco, que era muita glória. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então esse anjo aí foi enviado em resposta à oração de Daniel. Daniel era um profeta, e este anjo foi enviado para responder aquilo que era a oração de Daniel. Então veja que no verso 12, o anjo foi enviado, está vendo aí, desde o primeiro dia. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então esse anjo aí, ele veio com uma visão para Daniel. No primeiro dia da oração, este anjo já tinha sido enviado. Agora, olha só, no verso 13, o príncipe do reino da Pérsia. Esse príncipe do reino da Pérsia é um ser também espiritual, que ele está em oposição ao anjo enviado por Deus. Então, são dois seres espirituais, mas preste atenção quando ele fala que esse demônio, esse ser maligno, ele era o príncipe do reino da Pérsia. Essa linguagem príncipe quer dizer governante, que é parecido com Efésios 6, potestade. O que isso indica que ele era o príncipe do reino da Pérsia? Quer dizer que havia sobre o reino da Pérsia, havia sobre o poder da Pérsia um demônio, um ser maligno, uma potestade que influenciava aquele povo. Então aquele povo era dominado por esse ser maligno que era contra o anjo de Deus. A ideia de que havia um demônio responsável pela Pérsia nos mostra a mesma ideia de Efésios 6, que essas forças malignas, elas são organizadas. Porque você vê que existe aqui um governo sobre aquele povo. Volte lá para a gente lembrar disso em Efésios 6. Deixa aberto Daniel 10, mas vamos voltar para Efésios 6. Efésios capítulo 6, só para a gente lembrar. No verso 12, está vendo que ele usa a palavra principados, potestades,
príncipes das trevas, hostes espirituais. Então, príncipe das trevas é a mesma linguagem de Daniel. Está vendo que é a mesma palavra de Daniel? Volte para lá. Daniel 10. Então, o príncipe da Pérsia quer dizer que a Pérsia tinha essa força maligna influenciando a Pérsia. Agora eu quero, antes de a gente avançar, eu quero que vocês reflitam em algo. Pense aí no Brasil. Pense no Brasil. Pense nas características do Brasil. Pense na cultura brasileira. Agora pense nos pecados que existem com muita abundância no Brasil. Pensou? Agora pense no Afeganistão. Pense no Afeganistão e no Iraque, lá no Oriente Médio. Vocês acham que a cultura brasileira é igual à cultura do Afeganistão? É a mesma coisa? Agora pense nos pecados dos afegãos. Por exemplo, eles são islâmicos e eles não permitem que o cristianismo se instale lá. Eles perseguem, eles matam. Isso é um problema que existe no Brasil? Não, eu nunca fui ameaçado de morte aqui, graças a Deus. Então, se você mudar de país para país, ou até de região para região, até dentro do Brasil, se você sair do Rio Grande do Sul, for para outra parte do Brasil, você vai ver que cada lugar tem diferentes tipos de problema, cada lugar tem falsas religiões diferentes. Então, no Brasil, por exemplo, tem muitos espíritas que tentam entrar em contato com o morto. No Afeganistão, não. Lá é islamismo, outro tipo de religião com o falso Deus. Mas cada lugar tem seus problemas. Vocês já se pararam para perguntar por quê? Porque cada lugar tem um tipo diferente de força maligno que influencia de uma maneira diferente aquele povo, que tenta enganar aquele povo de uma maneira diferente. Para pensar nas famílias. Vocês já perceberam que algumas famílias têm determinados tipos de pecados parecidos? Então, às vezes, o pai era alcoólatra, o filho alcoólatra, o neto era alcoólatra, a mãe era uma mulher promíscua, usava drogas, o filho usa drogas, o neto usa drogas, aquelas coisas são parecidas. Vocês estão acabando de ver por que é parecido. Porque os demônios são organizados e eles têm um reino e eles atacam aquele lugar, aquele povo, aquelas pessoas dentro do território onde eles atuam. Então, essa é a ideia do príncipe da Pérsia. Alguém aqui já sentiu vontade, usando o exemplo que eu dei, alguém aqui já sentiu vontade de se tornar muçulmano? Nunca. De usar uma burca assim, andar. Nunca nenhuma das mulheres sentiram vontade de usar uma roupa preta assim, afegã, andando pela rua. E por que será que você nunca sentiu essa vontade? Porque você é muito inteligente? Eu acho que não é exatamente isso. Sabe o que é? É que esse tipo de atuação demoníaca não é forte no Brasil. Esse tipo de atuação demoníaca não é... Vou usar um exemplo aqui humano para vocês entenderem. Vocês sabem que as facções do crime, se você for para as grandes favelas, tem gangues, né? Tem quadrilhas, tem as facções do crime. Todos trabalham com o mesmo tipo de droga? Não, tem uns que só vendem cocaína, ou então que é mais cocaína, o outro foca na maconha. O mundo do crime é assim. Da mesma forma, no mundo espiritual, tem os demônios que focam lá no reino do Afeganistão. E a principal arma dele é o islamismo. Chega no Brasil, tem outras armas. Chega nos Estados Unidos, tem outras armas, porque cada um atua ali de forma diferente. Então, essa é a ideia de que as trevas é um reino. Vocês estão entendendo? É um reino com autoridade, com hierarquia, com estratégias, com maneiras de atuar. Agora vamos pensar em forma mais local. Na tua família, aqueles que não conhecem Jesus,
o que, que a Bíblia diz sobre aqueles que não conhecem Jesus. Abre em Efésios, volte para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E aí ele vai falar da salvação de Jesus. Então, Efésios 2 está ensinando que aqueles que não têm Cristo, aqueles que não receberam o Evangelho, eles são escravizados, eles são influenciados em uma relação de escravidão ao príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, existem demônios. Vamos ver isso de forma bem prática. Existe um demônio no Brasil que vai incentivar uma determinada prática. E aquela prática entrou na sua família. Então, seu avô era assim, a cidade inteira era assim. Existia uma escravidão em cima daquilo ali. Aquele ali era o instrumento de escravidão. Aquela falsa religião, aquela prática, aquele ato era o instrumento. Quando alguém sai daquilo, abandona aquilo, o que está acontecendo no mundo espiritual? Aquele demônio está perdendo território. Aquele demônio está perdendo território. Então, se você entender isso, qual a importância de entender isso para a oração? Quer dizer que você vai perseverar em oração nas coisas que você está vendo que são as principais estratégias deles naquele lugar. Então, se eu estou vendo que na minha família tem uma tendência para isso, e que de vez em quando eu penso em fazer a mesma coisa, eu estou ali discernindo uma atuação demoníaca especial focada que existe naquela família, naquele lugar, naquele povo. E como é que eu vou guerrear? Eu vou focar nisso nas minhas orações. Então eu percebi que na minha família tem uma tendência à idolatria. De vez em quando vem o pensamento, talvez você deveria se tornar também igual a eles. Ou seu pai era adúltero. E você, de vez em quando, vem o pensamento que talvez seria melhor você abandonar a tua mulher. E você olha ao seu redor, você vê que tem muitos divórcios acontecendo. E você percebe que tem muitos homens e mulheres promíscuos que não atuam no seu casamento. Se você tiver uma visão fechada, você não vai perceber que é porque existe um demônio atuando nessa área, naquele povo, naquela família, naquelas pessoas. Se você tiver os olhos abertos, você vai, ao perceber que isso aqui está muito forte, você vai focar orações para combater aquilo. Porque você está vendo que tem uma força maior naquilo no meio que você vive. Não tem lugares que tem muito crime? É um tipo de pecado. Tem lugar que tem muito homicídio, tem muito roubo. E muitos jovens começam a pensar, talvez eu deveria roubar também, que mora naquele lugar. Espiritualmente, o que está acontecendo ali? São demônios influenciando as pessoas a roubar. Então, quem mora ali tem que intensificar a oração por isso. Tem que intensificar a oração para os seus filhos. Nessa área, porque está percebendo que isso é uma grande fonte de tentação, de estratégia demoníaca naquele lugar. Aí você está entrando na guerra. Então você viu aí que, vamos voltar para Daniel 10, que essa perseverança em oração é porque você está percebendo que tem uma guerra espiritual grande ali e você tem que perseverar para você prevalecer. Aí você viu que Daniel 10, né, que a gente estava.
Aqui eu quero que vocês percebam o seguinte. Isso aqui é um ponto muito importante, tá? É Daniel 10. Daniel é um profeta. Daniel é um profeta. Um profeta, inclusive, escolhido para escrever a Bíblia. Então, e é um dos 4 grandes profetas. Então, Daniel, ele está sendo escolhido aqui por Deus para você entender coisas do mundo espiritual que você não tem como ver a olho nu. Mas o profeta recebeu essa revelação para você entender como que funciona. Esse que é o ponto. Porque você não vê esses anjos. Então, o profeta está te ensinando como é que funciona. Agora, veja só. No verso 12, o primeiro anjo foi enviado no primeiro dia, não é isso? Só que aí no verso 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Isso quem está falando é o anjo. Aí eu te pergunto, se o príncipe do reino da Pérsia me resistiu a 21 dias, qual foi então a utilidade de Daniel continuar orando por esse tempo todo? Será que a oração dele foi inútil? Porque ele já foi atendido. Deus já enviou um anjo no primeiro dia. Só que veja que quando ele perseverou orando por 21 dias, no 21º dia, o que Deus fez? Deus enviou outro anjo, verso 13. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Então, como ele perseverou, foi enviado um dos anjos mais fortes, quando ele diz, ó, Miguel é um anjo. O que ele diz sobre Miguel? Ele diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. Quer dizer que ele é um dos anjos mais poderosos. Então, a lógica aqui é que a perseverança de Daniel em oração fez com que Deus enviasse um anjo mais poderoso, e assim a oração dele finalmente chegou até ele, o que ele estava buscando. Então, no reino das trevas, e tanto no reino dos céus, você vê que existe uma hierarquia dos anjos, uma hierarquia, e você vê que as nossas orações levam Deus a atender as orações, enviando anjos para nos socorrer. Agora comece a pensar se Daniel tivesse parado de orar no primeiro dia. Ele orou uma vez, não aconteceu, parou. Ele ia ter a oração dele atendida se ele pensasse assim? Não. Para ele vencer essa guerra, teve que ficar por 21 dias. Então tem muitas coisas em sua vida que não aconteceu porque você parou de orar uma vez só. Parou de orar. Por isso não aconteceu. Então você vê que as orações, ao serem respondidas por Deus, envolve a atuação dos anjos. Mas você vê que Daniel, ele não ora para os anjos. Isso é um detalhe importante. Não existe oração para anjo na Bíblia. Ele ora a Deus. E Deus faz da forma que ele achar que tem que fazer. Você não vê que... Eu já vi gente até dizendo que tem que dar ordem para anjo. Vocês nunca viram isso? Não, ei, sai daí. É cada coisa que a gente vê nesse Brasil. Gente, vocês não mandam em nada no mundo espiritual, tá? Você só tem que orar a Deus. Como que Deus vai fazer, aí já não é da sua conta. Você tem que orar a Deus. Agora, Deus, ele envia anjos. O que diz o Salmo 91? Alguns aqui eu sei que tem o Salmo 91 decorado, né? Aos teus anjos dará ordem, a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Quem é que dá essa ordem? Não é você. É Deus. Aos teus anjos dará ordem. Então, eu quero que você pense... Vamos fazer uma questão prática aqui. Pense em algo que você gostaria muito. Pense em algo que você gostaria muito. E se pergunte, em primeiro lugar, isso que você pensou é algo lícito de se querer? É algo lícito de buscar? Porque tem coisa que não é lícita. Mas isso aí é algo lícito? A primeira pergunta que você deve fazer sobre todos os seus desejos. Se o seu desejo é lícito.
Ah, eu estou orando para poder conquistar aquela mulher. Problema, você é casado, não é com aquela mulher. Eu já vi isso acontecer. Mais de uma vez, infelizmente. Não é lícito. A primeira coisa, você tem que saber se o seu pedido é lícito. A segunda coisa é se você é perseverante naquilo. Se você é perseverante naquilo. Porque se você não é perseverante naquilo, aí você tem que se perguntar se aquilo realmente é importante para você. Talvez não seja. Então, a forma de sondar se a gente trata algo como importante ou não. Agora, voltando para Efésios 6, vocês viram aí a dinâmica de como funciona o reino dos céus e o reino das trevas. Efésios capítulo 6. Eu quero chamar a atenção para uma última coisa, verso 18. Vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo que ele fala por todos os santos? Santos na Bíblia são o servo de Deus. Então, todos aqui são servos de Deus, todos são santos. Então, ele está dizendo que você deve orar de forma perseverante por todos os santos. O que isso implica? Implica o seguinte: tem gente que é perseverante só pelos seus próprios desejos. Mas se for em relação a outras pessoas, elas oram isso quando oram. Deixa eu frisar aqui sobre um pecado para vocês se arrependerem caso vocês cometam. Alguém diz assim, olha por mim, você fala, vou orar. Nunca mais lembro daquela pessoa. Se você fala que vai orar por alguém, ore mesmo. Tem muita coisa que não acontece porque a pessoa acha que tem um monte de gente orando, não tem ninguém orando. Estou falando sério, esse negócio de vou orar. Ora mesmo, então fala, não vou orar não. Tem gente que não sabe dizer não. É melhor você falar que não vai orar e sair como mal educado do que você ficar mentindo. Que vai orar por todo mundo e se orar pelo almoço agradecendo, tá muito. Tem gente que se orar agradecendo por uma comidinha já tá muito, né? Então, mas o ponto é o seguinte, ele está ensinando que você deve orar por outras pessoas também. Você deve orar por outras pessoas também, não é só por você. E aí deixa eu dar algumas dicas práticas sobre essa questão aqui. Algumas dicas para o que eu posso fazer para começar a orar mais pelas outras pessoas. Número 1, quer ver uma dica bem prática na nossa igreja? Entra no grupo da igreja. Se você entrar no grupo da igreja, vai ter orações, pessoas pedindo oração. Se você não consegue orar nem para as pessoas que frequentam o mesmo ambiente de igreja que você está bem mal. Então entra de vez em quando lá e vê, será que algum irmão da minha igreja não está precisando de oração? Você viu lá o pedido, orou. Ora para as pessoas lá. E às vezes as pessoas aqui estão passando por problemas grandes e estão precisando de oração. Pode ser um problema grande. Ninguém neste mundo está imune de passar por grandes desafios. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo, o Evangelho de João. Então isso é bem fácil. Entra ali e vê o que as pessoas estão falando. Só que aí entra outra coisa. Agora vocês vão ver. Tem gente que acha que oração é algo simples. Tem gente que acha assim, a oração é só eu abrir a boca e falar o que eu estou sentindo. É aí que você tem cada besteira que sai disso daí. Na oração não é algo simples, porque oração você tem que pensar. E aí entra o seguinte, se você começar a orar por outras pessoas, o que você vai ter que começar a fazer? A se preocupar com essas pessoas. E se você começar a ter que se preocupar com as pessoas, você vai ter que começar a se envolver mais com elas.
Então, vamos citar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum visitante aqui. Primeira vez, não. Mas tem o nosso amigo lá atrás, William. Terceira vez, né, William? Pode deixar que eu não vou te chamar aqui na frente para envergonhar, não. É só um exemplo. Bom, os irmãos da igreja aí já viram que o William está vindo, é novo aqui, ele não via antes, né? De vez em quando tem alguém novo que começa a vir. Se você estiver praticando tudo que a Bíblia ensina sobre oração, você deve orar pelo William. Ah, por que eu vou orar pelo William? Simples, porque eu vi ele aqui na igreja, ele está visitando, então eu vou começar a orar por ele. Por que ele está aqui? Desculpa por fazer você expor, hein, William. Mas você vai perguntar, o que ele está fazendo aqui? Será que ele é cristão? Será que ele está procurando alguma ajuda? Será que ele precisa de alguma coisa? Algum motivo que trouxe ele à igreja? Tomara que o motivo seja conhecer Jesus. E aí, na verdade, tomara que ele já conheça Jesus. Mas você vai começar a orar por essa pessoa. Será que se você vai ficar orando por essa pessoa, você nunca vai chegar perto dela, apertar a mão e falar assim, seja bem-vindo? O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente ora pelas pessoas e de forma perseverante, a gente começa a ter uma relação diferente com essas pessoas, porque a gente vai começar a se preocupar mais com elas. E ao se preocupar mais com elas, você vai ter uma dinâmica diferente com elas. Porque você vai procurar se informar. Como é que você vai orar por alguém que você nem sabe nada? Né? Então, eu vou orar aqui pelo meu irmão Douglas. Mas sabe uma coisa? Eu oro por ele, mas não quero saber nada dele, eu nunca falo com ele, nem puxo assunto. Vocês não acham esquisito, não? Então, orar pelas pessoas faz parte de você, como igreja, ter uma preocupação com ela. Quem é essa pessoa? O que eu posso fazer para desenvolver uma amizade com ela? Porque eu estou orando por ela. E cresce os vínculos de amor. Então, uma igreja que as pessoas não estão orando, essa igreja é prejudicado em seus vínculos de amor. E isso eu estou falando, meus irmãos. Todos nós temos nossas ocupações, todos nós temos... Ó, se você não tem uma ocupação, você precisa arrumar, né? Todo mundo tem alguma ocupação, né? Alguma ocupação tem que ter. Ah, eu sou dona de casa. Não quer dizer que você fica o dia inteiro sentado no sofá. Alguma coisa você faz na vida. Mas você precisa inserir a oração não só por você, mas por todos. Então, quero desafiar aqui vocês. Pense na sua mente aí. Eu tenho o costume de orar pelos irmãos da igreja? Se pergunte. E essas pessoas com quem eu oro, eu observo elas? Comece a olhar ao seu redor que vocês vão ver diversas pessoas que precisam, às vezes, de ajuda. Se você estiver orando, você vai observar essas pessoas mais. Eu vou dizer para vocês uma grande experiência que eu tenho de oração, que eu começo a orar por alguém todos os dias, parece que tu começa a ficar mais íntimo dessa pessoa. Parece que você começa a sentir até as dores dela mais. Você começa a se aproximar, a forma dela de enxergar, no sentido, você começa a entendê-la melhor. Que você está envolvido espiritualmente com aquela pessoa. Então tem muito pais e... orar pelas pessoas é uma das maneiras de se aproximar dela. Então tem muitos pais e filhos que brigam muito. Muitas vezes porque não estão orando pelo outro. Comece a orar pelo seu pai, pela sua mãe. Comece a orar pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Comece a orar pelos irmãos da igreja, você vai se sentir mais próximo dela. Você vai até entendê-la melhor, porque você vai ter que parar para pensar nela. Você vai falar, peraí, deixa eu orar aqui pelo meu irmão Joãozinho. Ah, pelo que vai orar? Ah, ele pediu oração por esse problema aqui. Aí você vai orar, você começa a pensar naquele problema dele e você começa, inclusive, a aprender coisas. Que você vai começar a pensar, caramba, que situação, como deve ser essa situação? Como deve ser passar por isso? Aí você faz isso 5 dias na semana, por aquela pessoa. Quando chega no domingo, você vai chegar até
se sentindo mais próximo e mais amigo dessa pessoa. Porque você está começando a parar de pensar só no seu umbigo e você está começando a se preocupar mais com quem está ao seu redor. Com quem está ao seu redor. Então, essa é a ideia do perseverança e súplica por todos os santos. Então, eu quero finalizar nosso culto aqui dizendo o seguinte. Muitos dos seus irmãos aqui da igreja estão passando por vários desafios. Muitos no seu trabalho, muitos na sua escola, na sua universidade, seja por onde você circula. Tem pessoas sendo tentadas, tem pessoas sofrendo ataques demoníacos. Escolha alguma dessas pessoas para você orar com regularidade. Escolha pessoas ao seu redor, começa a ver quem está do seu lado. Olha aí, quem está do seu lado, quem está atrás de mim. Eu vou escolher algumas pessoas para orar por elas. Ou pode ser alguém que você não viu aqui agora. Tem alguém que não está aqui agora. Você poderia se perguntar, eu não vejo essa pessoa há algum tempo. Por que eu não estou vendo? Será que ela está passando alguma coisa? Está precisando de alguma ajuda? Isso vai tornar a sua oração muito mais rica. Porque você vai deixar de ser um cara que só ora pelo seu próprio umbigo. Você entende o próprio umbigo? Só pensa eu preciso disso. E você vai pensar nos outros. E isso vai tornar as suas orações mais poderosas e mais atendidas. Se vocês lerem Daniel 9, um capítulo antes, Daniel 9, é um capítulo, uma oração de Daniel por todo Israel. Ele vai orando por todo o país. Ele vai orando pelas outras pessoas. Então, crie esse hábito. Ore pelas outras pessoas. Ore pelos seus irmãos. Tem alguém aí que você não viu na igreja há um mês? Você já se perguntou? Ou tem gente que repara, sabe que tem gente nesse mundo que sempre pensa o pior, né? Sempre pensa o pior. Não, às vezes pode ser o pior, mas pode ser que a pessoa precise estar passando por algum momento difícil. Comece a orar por essa pessoa, você vai ver, inclusive, que as pessoas por quem você ora, Deus começa a colocar no seu caminho. Várias vezes eu vivi isso. Eu começo a orar por alguém e essa pessoa começa a se aproximar de mim. Porque Deus está vendo que está orando, Ele vai colocando aquilo. Essas são respostas de oração. Perseverai em oração, não somente por si mesmo, mas por todos os santos. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelo teu servo, apóstolo Paulo, que segundo o ensinamento de Cristo nos ensinou a orar, não somente por nós mesmos, mas por aqueles que nos cercam. Nos ensine, Senhor, a avançar o reino de Deus e a sua justiça, por orações pelo nosso próximo, para que juntos, unidos em amor, nós venhamos, Senhor, guerrear contra o reino das trevas. Nos ajude, Senhor, a vencer os principados, os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade, que nós venhamos vencê-las, Senhor, pelo poder que há no Espírito Santo na oração. Que nós não venhamos fraquejar, mas que nós venhamos perseverar em oração. No nome de Cristo eu oro. Amém.